Vasco da Gama, mais precisamente Felipe Coutinho. Ele fez uma postagem anunciando a sua saída do Clube Cruz Maltino. Aí, obviamente, uma leitura prejudicada, uma postagem longa que eu vou ler aqui para vocês. Vamos lá. Eu pensei muito antes de escrever aqui. Pensei mesmo, mas pelo respeito, pelo carinho, pelo amor que eu tenho por vocês e por esse clube, eu senti que precisava vir aqui e falar de coração aberto. Eu escolhi voltar para o Vasco porque eu amo esse clube. Amo tudo que o Vasco representa na minha vida. Vestir essa camisa foi uma das escolhas mais importantes que eu já fiz. E em cada treino, em cada jogo, eu dei o meu melhor. Sempre. Nunca faltou entrega, nunca faltou vontade e comprometimento. Ser julgado por inúmeras pessoas por algo que não faz parte do meu caráter é difícil demais. Eu jamais desrespeitaria a torcida, meus companheiros e o Vasco. Nunca fiz isso em lugar nenhum por onde passei. Quem me conhece sabe disso. Naquele momento, na ida para o vestiário, eu senti e percebi que meu ciclo no clube tinha acabado. E eu não voltei para priorizar minha saúde mental. Isso dói muito. A verdade é que eu estou muito cansado mentalmente. Sempre fui muito reservado. Então, falar isso aqui não é fácil, mas eu preciso ser honesto. Minha relação com o Vasco é de amor e vai continuar sendo para sempre. Com o coração apertado, eu entendo que agora seja o momento de dar um passo para trás e encerrar esse ciclo no Vasco. Eu sou grato por tudo que vivi aqui. Vou levar o Vasco comigo para sempre, no peito, na história, na vida, de coração. Obrigado por tudo. Quero começar esse debate com o Tetra. Zinho, é uma situação, não é comum a gente ver, né, um jogador assim, rapidamente, uma decisão rápida, tomada muito pelo que aconteceu, pelo menos inclusive, ele cita a ida para o vestiário, né, das vaias e tudo mais. Eu queria que você falasse sobre esse temazinho, ó. O espaço é todo seu e vamos debater um pouco. Vasco da Gama e Coutinho explicando a sua saída. Primeiro com tristeza, né, que eu vi essa notícia durante o dia, um pouco de surpresa também, pela identificação do Coutinho com o Vasco, com a torcida, o desejo dele de retornar ao Brasil e jogar pelo Vasco da Gama. Acreditava eu que seria no Vasco que ele encerraria a carreira, né? Que ele jogaria até quando ele pudesse e tivesse condição para isso. E isso é encerrado, na minha maneira de ver, precocemente. Mas ele diz aí que é um problema de saúde, de cansaço mental, né? Que ele fala. Cansaço. Create a high-quality clone of your voice with 11 Labs. Fala. Cansaço mental. Tá estressado, tá com alguns problemas que pode ser dentro do clube, que pode ser do vestiário, que pode ser muita coisa, pode ser só com ele mesmo. E aí o Pascoal até fala muito, né, que falou do problema emocional, né, tem que ser respeitado. Vamos esperar, né, o que vai acontecer, o que Coutinho, quais são os passos do Coutinho para o futuro esportivo dele. Primeiro ele se tratar, se cuidar, melhorar, o que a gente deseja para ele. Eu particularmente gosto muito do Coutinho, eu gosto da característica de atletas dessa maneira, que é o cara que se preocupa em aparecer jogando bola dentro do campo. Dificilmente você viu algum tipo de notícia de extracampo ou de conflito interno com o nome do Coutinho. Sempre foi um cara que prezou pela o grupo, o conjunto, sempre foi um cara atleta profissional. Então, por gostar muito dessa postura dele, eu estou surpreso e, ao mesmo tempo, aqui a gente desejando que ele faça o tratamento que tem que fazer, melhore, né, esse cansaço mental. E aí eu não sei, né, se ele vai voltar a jogar, vai ser no Vasco ou não. Ele encerra mesmo o ciclo dele e não vai mais jogar por clube nenhum, ou não, quando ele melhorar, ele vai abrir a oportunidade de atuar por uma outra equipe. Tudo isso influencia muito na paixão do torcedor e, como ele mesmo falou, infelizmente, de comentários, né? Tem pessoas que respeitam, que esperam, né? E tem outros que já, né, bate, que realmente não tem uma conduta, né, de saber o que o cara está passando. Eu prefiro esperar, porque ele dá essa notícia, está tendo aí uma conversa de rescisão, e eu espero, assim, o futuro, qual é o caminho que ele vai tomar, para depois a gente saber, tinha algum outro problema?
tinha alguma outra coisa dentro do clube que o incomodou, para a gente aí realmente dar uma opinião mais concreta. Mas eu fico triste porque é um baita de um jogador, acho que é um cara que, com a saída do Ryan, era fundamental. Aí eu estou falando da parte esportiva, sim, tá? Sim. Acho que a saída dele é muito ruim para o Vasco da Gama. O Vasco começa a se reforçar, começa a se mexer no mercado e começa a trazer mais opções para o Diniz. O Vasco que não rende um bom futebol, que está com a dificuldade no início do Campeonato Brasileiro, a saída do Coutinho é muito ruim, porque tecnicamente ele era o jogador que podia e tem condições para fazer a diferença. Quem é que vai fazer essa função? Quem é que vai ter essa liderança que ele tinha dentro do grupo? Aquela coisa da confiança do torcedor, do adversário, quando olha o Coutinho. Acho que ele, com todas as dificuldades, era um cara que se movimentava, chamava o jogo, ainda tentava criar alguma situação ofensiva para municiar os atacantes. Então, eu, particularmente, que gosto do estilo de jogo do Coutinho, fico triste com essa notícia, principalmente pela parte, aí, como ele falou, do cansaço dele mental, ou seja, problema emocional. Zé, Pascoal, eu acho que é um debate importante, tem várias camadas, tem a história do Felipe Coutinho, tem o Vasco, tem o mercado, sim, que é o que o próprio Zinho tratou. Não sei se ele vai para lá, se ele vai para cá, para a gente até entender. Assim, eu não gosto de falar a palavra valor para não transformar um jogador numa mercadoria, o valor de mercado. Mas, assim, a performance, o potencial ainda, quem olharia para o Felipe Coutinho, seja no mercado brasileiro, seja fora. Mas, óbvio, vamos partir desse princípio, Vasco e Felipe Coutinho. Zé e Pascoal. Bom, assim, aquela frase que ele disse que ele nunca falaria alguma coisa contra o Vasco ou contra a torcida do Vasco, eu acho que é o que define o que aconteceu com ele. Quando ele sai do jogo e a torcida começa a ofendê-lo, a gente até tem, se fosse só vaia, eu acho que ele suportaria. Mas como partiu para a ofensa, eu acho que ele se abalou. Acho que ele se abalou foi com ofensa. Mas um jogador, assim, estou perguntando, quando eu falo mais, não é porque eu acredito e estou defendendo, hein? Só estou jogando debate até baseado aqui. O jogador não está pronto? Ou tem uma casca, mesmo sendo o lugar em que ele ama e tal? Desde que ele não tenha alguma coisa que ele disse que tem, o peso que ele tem para carregar. Sim. Porque o Coutinho, ele é um cara que é calado, então ele carrega muito peso para ele mesmo, né? Ele carrega o peso de levar o Vasco para uma situação melhor, ele carrega o peso por ser vascaíno, ele carrega o peso de querer entregar para o Vasco o melhor que ele pode, ele carrega o peso de tudo que ele pode fazer para o Vasco e entendendo que ele sozinho, ele não consegue resolver todos os problemas do Vasco, nem dentro nem fora de campo, porque ele é ótimo jogador, mas ele não consegue fazer tudo isso. Não dá para fazer tudo. E eu acho que, como o Coutinho jogou praticamente todas as partidas. Ou ele jogou e saiu, ou ele entrou durante o jogo no ano passado. Esse ano também tem participado direto das partidas do Vasco da Gama. E ninguém pode dizer que ele não se dedicou. Você pode dizer o seguinte, hoje você pode dizer, o time do Vasco jogou mal. Jogou mal. Tem muito jogo. O jogo que jogou em casa contra o Madureira foi um terror, né? Aquilo não é um jogo de futebol, aquilo é um terror. Ele é um filme de terror. E aí você vai vendo as dificuldades. O Vasco está muito longe do que o torcedor pensa. O Vasco está muito longe do que o torcedor imagina. O torcedor do Vasco também está cansado de ver time ruim que todo ano briga para não cair. Tudo isso acaba também nele, como vascaíno, sendo atingido. E o aspecto psicológico acaba acontecendo, né? Existem jogadores que extravasam mais, né? Que são assim, extravasam mais. Mas tem outros jogadores, até o Zinho falou, é verdade, você nunca viu ele falar nada. O Zinho, Zero? Não, ele está sempre comportado, nunca está enfiado em coisa que não... É um padrão. Ele tem um padrão. Agora, ele carregou muita coisa em cima dele, em torno dele, para tentar levar o Vasco para uma situação. E isso não foi possível. Eu acho que ele cansou disso também. Agora, se ele vai seguir ou não a carreira, eu tenho muitas dúvidas. Porque se ele não conseguiu onde que ele tinha o maior interesse, que é no Vasco da Gama, por ser vascaíno, acho difícil ele abraçar uma outra ideia. Exato. Não, assim, precisa ver, eu acho que o nosso julgamento, as nossas palavras, né, as pessoas que muitas vezes não conhecem,
a gente acaba colocando um rótulo ou uma ideia ou alguma coisa que de fato não é a realidade daquilo que ele vivencia todos os dias. Existem jogadores que se cobram muito em relação à performance, em relação ao que ele rende para o clube e a expectativa que foi gerada sobre ele. Eu não conheço o Coutinho, pelo que as pessoas me falam, amigos em comum, que ele é uma pessoa, um menino do bem, um cara sensacional, profissional. O próprio Fernando Diniz falou que é o que mais treinava, é o que mais discutia, conversava, tal. Então, assim, eu já vi jogadores, não sei se é o caso dele, por exemplo, que sucumbem à pressão dele mesmo para ele mesmo, com ele mesmo. Entendeu? Ele chegou, todo mundo esperava, foi uma festa muito grande, com razão, por aquilo que ele significa na história do clube, né? Aí ele já chegou, ele já se machucou, ele teve algumas lesões, ficou um tempo parado. Quando ele voltou, ele oscilou muito dentro de algumas partidas, ele não conseguiu, eu acho que para ele não conseguia ser o Felipe Coutinho que todos esperavam. Aí, você viu nesse momento as palavras da galera da ESPN, analisando um pouquinho sobre a saída de surpresa de Felipe Coutinho. Coutinho não é mais jogador do Vasco da Gama. E, cara, como eu falei, foi de surpresa, onde ninguém esperava, ninguém tinha ciência que o Felipe Coutinho iria embora do Vasco, e acabou que, em uma reunião com o presidente Pedrinho, ele pediu para que o contrato fosse rescindido. E agora não tem mais volta. Coutinho não é mais jogador do Vasco da Gama, e ele fazia parte dos planos da diretoria, da comissão técnica, mas não resistiu a várias questões externas que acabaram se infiltrando na parte psicológica do atleta. Então o Coutinho acabou por optar de sair do Vasco, não vai ser mais o atleta do clube. E assim, lamentavelmente, porque é um cara que a torcida gostava demais, tinha muito carinho, tem muito carinho ainda pelo Coutinho, porque essa história, eu acredito que, independentemente dele ter saído, não vai se apagar. Mas assim, cara, o Coutinho, vamos ser sinceros, pensando que ele recebia 1.700.000 no Vasco da Gama, 1.500.000, 1.700.000 nessa média, para o que ele vinha rendendo, estava muito abaixo. O Coutinho tinha que melhorar muito o seu futebol. Qualidade ele tinha, mas não conseguia colocar essa qualidade para fora. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, velho, tamo junto e é nóis! Fui!